Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do CPC, Contabilidade para Concursos. Aqui a gente trata de contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade avançada e também contabilidade aplicada ao setor público, sempre com questões de concursos das áreas fiscais, área de controle, questões do exame de suficiência e também das carreiras policiais, né, que a gente tem ali Polícia Civil e Polícia Federal, que tem também contabilidade ali no bojo do seu conteúdo, né? Então vamos lá, a gente vai tratar nesse vídeo sobre DVA, demonstração do valor adicionado, né? Só que a gente vai tratar a nossa maneira, eu não vou falar sobre teoria aqui não, vou falar sobre prática de resolver questões. Ah, professor, mas isso eu nunca vi DVA na minha vida, nem sei como é que funciona isso. Bom, fica tranquilo, porque aqui eu vou passar o passo a passo, mas a minha ideia é abordar o tema através de uma questão da FGV, né? A FGV que é uma banca que vem pegando aí muitos concursos, especialmente da área fiscal e da área de controle, né? Então, vamos ficar atento aqui, né, às informações que a gente vai passando e conforme surgir alguma dúvida, eu peço que deixem aí nos comentários para que a gente possa estar explicando isso, seja num comentário novo ou gravando um novo vídeo, beleza? Então vamos lá. A questão que eu trouxe aqui para a gente hoje é uma questão da Assembleia Legislativa de Rondônia, né? E nessa prova a FGV trouxe uma questão sobre DVA muito interessante para a gente explorar ali as informações que a DVA traz, a parte teórica e principalmente a parte prática, ou seja, como que a gente resolve questões. Então, vamos lá para o texto. Essa questão, né, assim como eu costumo dizer, eu não vou começar a ler ela do início, eu vou lá para o final para saber o que ela está pedindo para a gente. Então, no último parágrafo, diz o seguinte: com base na DRE acima, assinale a opção que indica o valor adicionado a distribuir da entidade. Ou seja, a questão está pedindo para a gente chegar a esse valor adicionado, né, que a empresa vai começar a distribuir. Lá no início da questão, o que ela vai dizer para a gente? Uma entidade apresentava em 31/12/2017 a demonstração do resultado do exercício a seguir. Ela traz uma DRE, né, com data base de dezembro de 2017, né, começando ali pela receita, terminando com o lucro líquido. Bom, vamos lá. Galera, o que é uma DVA? Né? Para quem nunca ouviu falar em DVA, né, a DVA ela é a demonstração do resultado, ou perdão, ela é a demonstração do valor adicionado. Né? Estou com a DRE na cabeça por causa do denunciado. Ela é a demonstração do valor adicionado. E basicamente ela tem duas partes. A primeira parte dela, a gente tem a determinação do valor adicionado a distribuir, que é o que a questão aqui está pedindo para a gente, beleza? Já na segunda parte dela, a gente tem o valor, né, distribuído, ou seja, para onde foi esse valor. Beleza, pessoal? Então daqui a gente já tira uma informação importante. Se a questão está pedindo para a gente apenas o valor adicionado a distribuir, ela está pedindo apenas o valor aqui, dessa primeira parte. Eu não preciso chegar aqui nessa segunda parte, beleza? Mas eu vou mostrar uma técnica que a gente consegue fazer essa questão de uma forma completa, né, para a gente ver todos os itens, e a gente consegue fazer ela também de uma forma resumida para resolver rápido, né, para ganhar tempo de prova. Então vamos lá, né, mas para a gente fazer a forma resumida, a gente precisa fazer a forma completa antes. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui nessa primeira parte da DVA? Vou até mudar aqui a cor da caneta, né? O que a gente tem aqui? Vou colocar aqui, primeira parte da DVA. O que a gente tem na primeira parte da DVA? A gente tem uma estrutura que começa pela receita. Então, número 1, receita. Nessa primeira parte da DVA, né, a receita ela vai representar ali todos os valores das vendas que a empresa teve no período. Né? Então, aqui a gente vai ter, além de vendas, a gente tem ganhos, por exemplo, com venda de imobilizado. Né? Lembrando que não é o valor da venda do imobilizado, é o valor do ganho. Né? Exemplo, se o imobilizado custa ali 60 mil e ele foi vendido por 100 mil, então seria o ganho de 40 mil. Né? Beleza, a gente tem também as perdas, né, previstas ali, né, aquelas perdas ali por crédito de liquidação duvidosas, né, elas também são tratadas aqui na receita. Conforme a gente for resolvendo essa questão, eu vou pormenorizando esses pontos aí. A segunda parte, parte número 2, são os insumos de terceiros. Né? Então, insumos de terceiros.
Bom, o que são os insumos de terceiro? São todos aqueles itens que a empresa teve que adquirir de um terceiro, né? Então, o ponto clássico aqui, que a gente sempre tem como insumo de terceiro nas questões envolvendo o DVA, é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, né? Mas a gente tem alguns outros itens que a gente vai tratando também aqui durante a resolução da questão. Então, se a gente pegar esse primeiro ponto, ó, vou colocar aqui do lado do primeiro ponto o sinal de igual, porque ele não está sendo somado nem subtraído de nada. No segundo ponto, eu vou colocar um sinal de subtração. Por quê? Para eu chegar no terceiro ponto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa receita, né, que é o ponto 1, e vou subtrair os insumos de terceiros. Né, e eu vou chegar aqui no ponto 3. O que eu tenho no ponto 3? Eu tenho o valor adicionado bruto. Né? Então, vamos lá. Valor adicionado bruto. O que é o valor adicionado bruto? Ele nada mais é do que o item 1 menos o item 2, ou receita menos insumos adquiridos de terceiro, beleza? Após o terceiro ponto, a gente vai ter aqui um quarto ponto, que são as retenções. Ó, retenções. Deixa eu só apagar aqui, que ficou um pouco bagunçado, né? Mas retenções. O que são as retenções? Aqui a gente vai ter aquele trio clássico de despesas que não representam saída de caixa. Então a gente tem depreciação, exaustão e amortização. Esses três itens que não representam saída de caixa são alocados aqui nesse quarto ponto. Então são as retenções. E aqui eu vou colocar também um sinal de subtração. Por quê? Porque se eu pegar o item 3 menos o item 4, eu vou chegar ao item 5, que nada mais é do que o meu valor adicionado, agora líquido, né? Opa, perdão, deixa eu corrigir aqui. Adicionado líquido. Se antes era o valor adicionado bruto, agora eu tenho o valor adicionado líquido, que nada mais é do que o ponto 3 menos o ponto 4, beleza? Então aqui também eu vou colocar um sinalzinho de igual, perfeito? Então vamos lá. Passando dessa parte, deixa eu só ajeitar aqui a iluminação. Passando dessa parte, o que eu vou ter agora? Eu vou ter um sexto ponto aqui na minha DVA. Esse sexto ponto, ele corresponde aos valores adicionados recebidos em transferência. É isso mesmo, o termo é valor adicionado. Sempre a gente vai ter essa figura, né, do adicionado. Aqui, ó, recebido em transferência, né? Valor adicionado recebido em transferência. O que é o valor adicionado recebido em transferência? Ele é todo aquele valor que a empresa recebeu, né, de um terceiro e não foi ela que de fato gerou aquele valor. Um exemplo clássico aqui, a gente tem, por exemplo, as receitas financeiras. Então, o que é uma receita financeira? A empresa ela fez uma aplicação de um recurso no banco, essa aplicação gerou um juros. Né? Esse juros é considerado um valor adicionado recebido em transferência. Por quê? Porque a empresa, entre aspas, gerou esse valor, mas não foi ela que gerou, foi um terceiro que gerou e ela só se aproveitou, né, desse valor que ela recebeu. A gente tem também os ajustes de avaliação patrimonial, né? Então, quando a gente tem ali, por exemplo, a participação de uma companhia em outra, a gente precisa sempre fazer ali, a cada demonstração do resultado do exercício, um ajuste de avaliação patrimonial, que é ver o que do resultado da empresa que é controlada ou que é coligada foi transferido para a empresa que é controladora. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa A que tem um investimento na empresa B, né? Esse investimento está no valor de 100 mil. Né? Então, essa empresa ela apurou um lucro ali no próximo período de mais 100 mil, por exemplo. Né? E essa participação da empresa A na empresa B corresponde a um montante de 80%. Então, eu vou fazer esse ajuste de avaliação patrimonial e reconhecer 80% desse lucro como um lucro que vai para a empresa controladora. Né? Então, aqui a gente teria esse valor adicionado recebido em transferência. Professor, a gente tem mais itens aqui? Tem. Mas, a princípio, o que eu quero que vocês notem é apenas a estrutura e esses exemplos principais que eu estou dando aqui. Os exemplos mais aprofundados e detalhistas a gente vai ver no decorrer da resolução da questão. Se a gente pegar esse item 5 menos ou mais, né, o item 7, porque aqui pode ser positivo ou negativo, eu vou colocar aqui, ó, mais barra menos, né?
a gente vai chegar ao item 7. E o que a gente tem aqui no item 7? A gente tem o valor adicionado a distribuir. Opa, deixa eu só corrigir aqui. A distribuir. Então, o que a questão está pedindo para a gente? Ela está pedindo para a gente encontrar esse valor adicionado a distribuir, beleza? A gente tem uma segunda parte da DVA, né? Mas eu não vou fazer ela agora com vocês aqui, não. Vou primeiro trabalhar essa primeira parte e depois vou trabalhar a segunda parte para a gente ver como que funciona. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar um sinal de igual, né? Porque ele é o resultado aqui do item 5 menos, ou melhor, né? Vou colocar mais ou menos o item 6. Beleza, pessoal? Então, essa é a estrutura da DVA. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir para a DRE e eu tenho ela expandida aqui para a gente, para ficar mais fácil a nossa leitura. E eu vou classificar esses itens da DRE de acordo aos itens da DVA. Então, vamos lá. Essa receita aqui, para a minha DVA, ela vai entrar no item 1. O que é o item 1? É o item receita. Beleza? Bem tranquilo, né? Agora, o CMV, ele vai entrar no item 2. O que é o item 2 aqui? É o item insumos de terceiros, né? Insumos de terceiros. Beleza. Lucro bruto vai entrar aqui? Não. Então, vou pegar uma canetinha vermelha, eu vou riscar, não vai entrar. Agora eu entro no rol das despesas operacionais. Nessa primeira parte da DVA, a minha despesa com salário também não entra. Então, eu vou riscar ela daqui. Ela não vai entrar na primeira parte da DVA. Ah, ela entra na DVA? Entra, mas ela entra só na segunda parte, depois eu vou tratar dela. Agora, depreciação de ativos imobilizados. Opa, aqui eu tenho sim, né, a primeira parte da DVA. O que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter o item 3, né? Ou melhor, perdão, o item 4, que são as retenções. Então, a gente tem aqui depreciação, amortização e exaustão. Aí eu vou entrar no item despesa de aluguel. Esse é mais um item que não entra na minha primeira parte da DVA. Ele entra na segunda parte. Então, eu vou riscar ele daqui, beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou partir para venda de terreno. Bom, como que funciona aqui? Venda de terreno tem um detalhe. Ela entra na primeira parte da DVA como uma receita, mas não entra aqui o valor da minha venda. O que vai entrar é o valor da minha venda menos o valor da baixa do terreno. Ou seja, entra apenas o meu ganho. Então, esse item aqui vai entrar também no item 1, receita. Beleza? Vou até colocar entre parênteses aqui, que é o ganho e não é só o valor da venda. Beleza? Então, vamos lá. Resultado antes do resultado financeiro. Isso aqui também não entra na minha DVA. Então, eu vou riscar daqui, para eu nem considerar na primeira parte da DVA. Agora, receita com juros, opa, aqui entra. O que eu tenho aqui? Eu tenho um valor adicionado recebido recebido em transferência. Essa daqui é a quinta parte da minha DVA. Ou melhor, né? Perdão, é a sexta parte da minha DVA, porque a quinta parte é o valor adicionado líquido. Então, a sexta parte da minha DVA é o valor adicionado, vou colocar só AD aqui para poupar espaço, né? Recebido em transferência. Beleza? Esse é o item 6. Agora, eu tenho aqui mais algumas informações e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, não vou utilizar, beleza. O imposto de renda e contribuição social, também não utilizo. E o lucro líquido também não utilizo, beleza? Agora eu vou mudar a cor da caneta só para a gente fazer uma complementação aqui. Porque alguns itens aqui eu não utilizo na primeira parte, mas eu vou utilizar na segunda parte. Então, salário de empregado, isso aqui entra na segunda parte, isso aqui entra no item pessoal. Opa! Pessoal. Beleza? Até colocar aqui entre parênteses a segunda parte, para a gente ter bem claro que isso aqui não vai entrar na primeira parte. O que mais que eu vou ter aqui? Vou ter despesa de aluguel. Isso aqui também entra na segunda parte. Isso aqui é remuneração do capital de terceiros. Beleza? Segunda parte. Bom, aqui embaixo eu vou ter receita com juros. Vou ter, despesa com juros eu tinha esquecido de riscar. Vou riscar aqui também. A despesa com juros também não vai entrar na primeira parte. Porém,
ela vai entrar aqui na segunda parte. O que é a despesa aqui com juros, né? Essa despesa com juros, ela é remuneração também do capital de terceiros, né? Vou colocar aqui, colocar só o número 3, terceiros, assim fica mais fácil para a gente escrever aqui, beleza? Então aqui a gente já tem os itens que a gente vai utilizar na DVA. Ah, professor, e essa segunda parte? Eu vou tratar dela mais para frente. Agora eu vou voltar para o primeiro quadro aqui. Vou apagar todos esses valores que a gente colocou aqui para a gente poder resolver essa questão. Bom, beleza, pessoal. Agora a gente tem condição de começar a elaborar a nossa DVA. Ó, colocar até aqui para a gente ver ó, que essa é a primeira parte, beleza? Então vamos lá, a gente já fez a classificação da DVA por um todo, né? Então o que eu tenho aqui? Ó? Primeira parte, eu tenho as receitas. O que vai entrar aqui? Ó? Vou colocar vendas, que a gente já classificou no item anterior, e a gente tem também os ganhos. Então vamos lá, ó, o valor das minhas vendas, vou passar uma linha aqui para a gente colocar esses valores, corresponde a R$130 mil, beleza? Ganho, eu vou ter duas informações aqui, ó, eu tenho o valor da venda do terreno, de 60 mil, e tenho o valor da baixa de 30, que é o custo do terreno. Então eu vou ter aqui um ganho ó, de R$30 mil, beleza? Então, basicamente, a minha receita vai ser composta por esses dois itens. Ah, professor, eu quero tirar dúvida. Ó. Vou vir aqui no próximo quadro, ó, eu vou ver que eu tenho aqui ó, receita né, na primeira parte né, da DVA, receita com vendas, e eu tenho aqui mais um item que é o ganho. Eu não tenho mais nenhum outro item que seja classificado aqui no item 1. Então, vou voltar aqui, ó, 130 mais 30 é igual a 160 mil. Beleza, pessoal? Agora, eu vou para o item 2 da DRA. O que é? São os insumos de terceiros, né? Ou também a nomenclatura completa é insumos adquiridos de terceiros. A gente pode ter esse nome também nas questões envolvendo a DVA. O que a gente tem de insumos adquiridos de terceiro? Ó, vou para o segundo quadro aqui. Ó, eu tenho aqui o CMV e eu não tenho mais nada. Ó, só tenho agora o item 4 e o item 6. Vou até fazer o seguinte, para ficar claro, ó, que a gente já usou o item 1 aqui, já usou o item 1 aqui e agora a gente vai usar o item 2, né, que é insumo de terceiros, que é o CMV, no valor de 40 mil. Vou colocar aqui embaixo. Vou até colocar aqui de uma outra cor, né, para ficar claro que a gente está escrevendo aqui os itens que compõem o insumo de terceiro no valor aqui ó, de 40 mil. Beleza? Agora eu vou pegar aqui a canetinha azul, complementar aqui qual que é o valor dos insumos adquiridos de terceiro, 40 mil. Beleza? Então vamos lá. Ó, aqui, nesse item 2, ele vai subtrair do item 1, para eu chegar ao meu valor do item 3, que é o meu valor adicionado bruto, que eu vou chamar só de VAB, valor adicionado bruto. Qual que é o meu valor adicionado bruto? É o valor aqui da receita, menos o valor dos meus insumos adquiridos de terceiro. Então, o que eu vou ter aqui? Um valor de 120 mil. Ó, vou até destacar, pegar um marca-texto aqui, da cor, ou melhor, deixa eu até, estava pegando uma caneta, né? Vamos pegar aqui um marca-texto, pegar uma cor aqui rosa, clarinho, ó. Aqui está subtraindo, ó. Esse valor está subtraindo daquele valor ali em cima. Pegar um marca-texto da cor verde. Então, para indicar que isso aqui é o valor de 160, que é a base que está subtraindo 40, para eu chegar a esse valor aqui, ó, de 120 mil, beleza? Então, vamos lá. Agora, continuando, o que eu vou ter aqui na minha DVA? Eu vou para o item 4. O que é o item 4? São as retenções, ó, retenções. Basicamente, o que eu vou ter de retenção aqui? Só a minha depreciação, ó, depreciação. Qual que é o valor da minha depreciação? Ó, se eu for aqui, eu vou até para o segundo quadro para ficar maior. Ó, se eu for aqui para o segundo quadro, ó, retenções, eu só tenho o valor de 12 mil reais. Já vou pegar minha canetinha vermelha para riscar esse item retenções para indicar que a gente já usou esse valor. Então vamos lá, valor de 12 mil reais. Vou colocar aqui, ó, 12 mil. Retenções total 12 mil. Beleza. Vou colocar aqui ó, o sinal também de negativo, para indicar que
Quando eu fizer essa subtração aqui, eu vou chegar ao item 5 da minha DVA. Então, vou colocar aqui um sinal de igual. Esse item 5 é o valor adicionado líquido, que eu vou chamar aqui de VAL, né, para facilitar. Então, 120 menos 12, eu vou chegar a um total de 108 mil reais. Beleza, pessoal? Olha que tranquilo aqui, ó. A gente já chegou ao valor adicionado líquido de 108 mil reais. Bem tranquilo, né? Receitas, insumos de terceiros, valor adicionado bruto e retenções. Agora eu vou para o ponto 6, que é o valor, né, adicional, ou melhor, adicionado, né? Vou colocar aqui valor AD, recebido, REC em transferência. Transf. Beleza? Esse valor adicionado recebido em transferência, se a gente voltar aqui para o quadro anterior, a gente vai ver que tem esse item aqui, ó, receita de juros, ó, um único item do valor adicionado recebido em transferência. Eu vou pegar aqui minha canetinha vermelha e vou riscar, porque a gente já vai utilizar esse valor aqui, beleza? Essa receita de juros vai entrar aqui na nossa DVA, aqui embaixo, né, como valor recebido de terceiros. Vou colocar aqui receita financeira, que é a receita de juros, né, financeira, num valor de 8 mil reais. Então, meu valor recebido em transferência é só 8 mil reais. Se eu tivesse outros itens aqui, como ajuste de avaliação patrimonial, ou alguma outra coisa nesse sentido, eu teria soma. Aqui o item 6, como é uma receita financeira, eu vou ter, ó, uma soma e não mais uma subtração. Então, muita atenção nesse ponto. Eu só vim subtraindo até agora no item 6 eu vou somar. Professor, é possível que eu tenha uma subtração? Sim, se eu tivesse um ajuste de avaliação patrimonial que reconhecesse uma diminuição no valor do investimento. Aí eu poderia ter, sim, uma subtração, mas não é o caso. Então, se eu pegar o item 5 menos o item 6, eu vou chegar aqui, ó, no item 7, que é o valor adicionado a distribuir, que é finalmente o valor que a gente estava procurando, beleza? Ó, esse valor adicionado a distribuir corresponde a esse valor aqui, ó, de 8 mil, mais esse valor de 108 mil, ou seja, 116 mil. Então, a gente já chegou ao que a questão pediu para a gente. Ó, ela está pedindo aqui para a gente, ó, indique o valor adicionado a distribuir. Perfeito. A gente precisa fazer a segunda parte? Não. Né? Se eu não preciso fazer a segunda parte, eu paro aqui e vou procurar nas alternativas. Ó, eu vou chegar aqui na alternativa E, valor de 116 mil. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer o seguinte, a gente já explicou a primeira parte, né? Eu vou pegar aqui, vou copiar essa primeira parte, pegar um outro quadro aqui embaixo, e eu vou fazer agora a segunda parte dela. Ah, professor, mas ela não pediu a segunda parte, por que a gente vai fazer? Porque a gente vai ver que tem uma forma de chegar nesse resultado sem fazer a primeira parte. Qual que é a vantagem de usar a segunda parte para chegar ao valor adicionado a distribuir? Que ela é mais rápida, ela só tem 4 itens. Então vamos lá, ó, segunda parte da DVA, perdão. Ó, segunda parte da DVA. O que eu tenho na segunda parte da DVA? Eu vou colocar aqui, ó, eu tenho, ó, o valor distribuído, né? Se antes eu chegava ao valor a distribuir, agora eu tenho o valor distribuído. Beleza? E esse valor ele vai ser distribuído a 4 classes aqui de pessoas. Né? Então, primeiro, pessoal, que aqui eu tenho toda a parte de remuneração de empregados. Eu tenho aqui também o governo, né, o Estado, e aqui eu vou ter todos os impostos pagos pela empresa. Aí eu tenho aqui a terceira parte, que é a remuneração do capital de terceiros, né, do CAP terceiros. E eu tenho também a remuneração do capital próprio. Beleza. Tá, então vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho todos os itens relacionados à remuneração dos empregados. Então, por exemplo, a parte também relacionada ao INSS do empregado, qualquer tipo de contribuição que o empregado receba, se tivesse um adicional noturno, algo assim, estaria nessa parte. Impostos, eu tenho todos os impostos, contribuições e taxas que a empresa paga para o governo. Né? Remuneração do capital de terceiro. Quem são os terceiros? São os credores, ou seja, eu tenho ali
todos os empréstimos e financiamentos, né, que essa empresa faz, eu tenho dentro desse item capital de terceiro. E também eu tenho os aluguéis, né? Aluguel, apesar de não ser um financiamento ou um empréstimo, ele é reconhecido na DVA como um capital de terceiro, porque eu estou remunerando esse capital do terceiro, que é o prédio, o imóvel que eu estou alugando, né? E no quarto item eu vou ter remuneração do capital próprio, que nada mais é do que a remuneração dos acionistas, ou seja, tudo aquilo que eu estou pagando de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, eu vou reconhecer nesse quarto item aqui da segunda parte da DVA, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui agora o quadrinho que a gente estava rabiscando, né, com as informações, e eu vou tentar encontrar o que eu tenho aqui de pessoal, capital de terceiros, capital próprio e impostos, beleza? Então vamos lá. Ó, pessoal, eu já tenho o valor aqui, ó, de 25 mil, que são os salários de empregados. Então eu vou vir aqui, ó, e já vou marcar esse valor aqui, ó, de 25 mil. 25 mil reais que é de empregados. Eu não tenho mais nenhum item relacionado a pessoal. Olha lá, só tenho esse item. Beleza, agora eu tenho aqui remuneração do capital de terceiros. Ó, eu tenho o valor do aluguel. E eu tenho também aqui embaixo, ó, o valor das despesas com juros ou despesas de juros, né? Poderia ser chamada também de despesa financeira. Então, retornando, opa, deixa eu só pegar os valores ali. 24 mil de aluguel mais 5 mil de despesas com juros. Então, eu vou ter um montante total de 29 mil. Então, 25 mil para pessoal e 29 mil para... Opa, perdão, aqui não é impostos não. Deixa eu estou pegando aqui o item 3, né? O imposto a gente vai pegar ainda depois, ó. 29 mil. Então, eu já resolvi 2 itens. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa classificada aqui. Bom, a gente não tem. O que a gente vai ter aqui embaixo? Ó, tem os impostos, que é o imposto de renda e contribuição social. Aqui eu tinha até esquecido de grifar aqui de laranja, agora eu vou fazer isso. Ó. Agora falta para a gente a remuneração do capital próprio. O que eu tenho aqui como remuneração do capital próprio? É isso daqui, ó, o lucro líquido. Porque o que eu tenho dentro, né, dessa remuneração do capital próprio? Eu vou colocar alguns itens aqui. Ó. Eu tenho dividendos, né, dividendos. E eu tenho também, ó, o JCP, que é os juros sobre o capital próprio. Além disso, eu tenho as retenções de lucro. O que são retenções de lucro? São as reservas. Eu vou colocar aqui retenções e, entre parênteses, eu vou colocar reservas. Beleza? Então, vamos lá. Todos esses itens, dividendos, JCP e retenções, saem do lucro. Então, o montante total dessa soma do lucro é o que vai vir aqui para capital próprio, indistintamente. Ah, professor, mas e se metade foi para dividendos, metade foi para juros sobre capital próprio? Não interessa. Ah, e se 100% foi para retenção? Não interessa essa composição. Só interessa que todo esse lucro líquido de 40.920 foi para capital próprio. Beleza? Então, se eu pegar aqui agora essa soma, vou colocar aqui, ó, até mudar a cor da caneta para ficar bem claro o que a gente está fazendo. Ó, esse aqui é o valor que eu vou encontrar chamado de valor adicionado distribuído. Esse valor adicionado distribuído é o mesmo que o meu valor adicionado, deixa eu só mudar aqui a cor da caneta, ó, valor adicionado a distribuir, ou seja, só distribuir aquilo que eu tinha a distribuir, né? Então, a distribuir, que é o que a questão está pedindo para a gente. Então, se eu somar aqui, ó, 25 mais 21.080 mais 29 mais 40.920, eu vou chegar ao montante de 116 mil reais. Ou seja, é o mesmo valor que a gente encontrou na primeira parte. Qual que é a diferença aqui, pessoal? Ó, quando eu voltar aqui para a primeira parte, olha o tamanho da primeira parte. Eu tenho o item 1, que eu tenho 2 itens aqui, receita e ganhos, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7. Ou seja, eu levei mais tempo para chegar no mesmo resultado. Eu poderia ter chegado só fazendo o item 2, mas isso aqui é macete de prova, beleza, pessoal? Porque está pedindo para a gente o valor adicionado a distribuir. É o mesmo valor adicionado distribuído. A diferença é que aqui a questão ela não está pedindo para a gente pormenorizar. Ó, o que é pessoal, o que é imposto, o que é remuneração de terceiro e o que é remuneração do capital próprio. Ela poderia pedir? Poderia, mas ela não chegou nesse nível de detalhamento.
Beleza, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida, eu peço que comente, né? Eu peço que também, né, curta esse vídeo, se ele for relevante para você, compartilhe, se inscreva no canal que a gente vai estar sempre trazendo questões atualizadas sobre contabilidade e principalmente focando em como resolver questões e não só ensinando a teoria. Beleza, pessoal? Um abraço.